Eu vou ler o apóstolo João para nós, já idoso. É a palavra de um homem que eliminou muitas palavras da vida dele, eliminou muitas vaidades, eliminou muitas doutrinas, eliminou muitas filosofias. É um homem que foi ficando sábio com a velhice e com o crescimento do amor dilatado no coração dele. Quanto mais sábio alguém fica e cresce em amor, mais ele elimina besteiras da vida. Quando a gente é jovem, a gente se encanta com muitas tolices. Quando a sabedoria vai crescendo e o amor vai se dilatando, quase tudo que antes nós achávamos tão importante cai num plano de total secundariedade, se muito, na vida da gente. E João está vivendo esse estado, idoso, sábio, econômico. Ele tinha virado um extrato de evangelho apostólico. Foi nisso que ele se transformou. Dia a dia ele foi virando mais uma essência, mais um desses elementos que jogaram fora toda a jaça e ficaram apenas com o que é próprio, pertinente, qualificador do significado das coisas. No caso aqui, o significado do Evangelho. E ele diz, o presbítero, que no caso é ele, a palavra significa o velho, o ancião, o experiente, o presbítero, porque ele já era um senhor idoso, a senhora eleita, que é uma palavra que ele usa aqui para caracterizar a igreja, o grupo, a congregação para a qual ele estava escrevendo. Como é que a gente sabe que isso é apenas uma palavra usada para caracterizar essa dimensão feminina da congregação, da igreja noiva de Cristo, dessa senhora eleita? É que se você ler no último versículo da segunda epístola, no verso 13, ele diz, os filhos da tua irmã eleita te saúdam, mostrando que essa irmã eleita é uma outra igreja, uma outra congregação, e irmanada a essa senhora eleita. Isso aí é óbvio, não há discussão. Todos os comentaristas, desde sempre, nunca tiveram dúvidas a esse respeito. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu quero substituir a senhora eleita por você, pelo seu nome. Pelo senhor eleito, pela senhora eleita, por você eleito. Você eleito. Igreja é você. Então não adianta a gente ficar falando da senhora eleita, imaginando um ente coletivo, abstrato, porque a igreja és tu, meu irmão. Bota teu nome aqui, e aí isso começa a ter sentido para ti. Eu vou ler, pensando em você, meu irmão, minha irmã. O presbítero, aos amigos eleitos, e a todos aqueles que com eles têm comunhão fraterna, pessoas a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos aqueles que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e em todos os que amam em verdade, conhecem a verdade e andam na verdade. Por causa disto é que eu posso dizer que nós todos temos amor por você, se você é um ente igreja. Nós já estamos irmanados nessa consciência. E por causa, sobretudo, desta verdade que permanece em nós e que conosco estará para sempre, a verdade do Evangelho. Não é preciso que esteja em bilhões,
Se a verdade do Evangelho tiver sido compreendida e estiver em alguns, a semente do Evangelho existe o suficiente para continuar revolucionando a Terra. Enquanto existir Evangelho no coração de um, haverá possibilidade de que um ser humano revolucione do seu mundo a Terra inteira. Porque esse é o poder da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A vocês, amigos amados, em quem a verdade permanece e em quem estará para sempre pela obediência ao Evangelho, eu desejo que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho de Deus, sejam conosco, convosco e com todos aqueles que vivem a verdade e a seguem em amor. Todos sejam abençoados em graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Sim, em verdade e amor, graça, misericórdia e paz serão sobre vós. Ora, eu fiquei e tenho ficado aqui no Papo de Graça, na internet, nos contatos que eu faço com vocês. Eu tenho ficado sobremodo alegre em poder encontrar todos os dias, dentre os filhos genuínos do povo e da congregação do amor de Deus, aqueles que continuam andando na verdade, aprendendo a verdade e dando razão à verdade. Que alegria encontrá-los. De acordo com o mandamento que nós recebemos da parte do Pai, assim essas pessoas estão buscando andar. Que coisa maravilhosa. E agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, está me ouvindo aqui no Papo de Graça, eu te peço, como se eu não estivesse falando de fato nada novo, porque eu não estou falando nada novo, mas eu te peço, repetindo aquilo que já foi dito muitas vezes, o que eu estou pedindo é que você, por favor, não se aborreça, não fique cínico, não desenvolva uma alma da população de Nazaré que ficou com tanta familiaridade com Jesus e com o Evangelho que passou a ser os mais dificilmente alcançáveis. Pelo amor de Deus, não deixe que a sua alma fique assim. Eu peço a você, sim, imploro mesmo, porque eu não estou dizendo nada novo, senão aquilo que nós temos aprendido desde sempre. O que eu peço é que nós nos amemos uns aos outros e demos prova disso. Não de palavras, não dizendo, vai lá, Caião, Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, amém. Mas de fato e de verdade, uns pelos outros. Eu provo o meu amor para com vocês todo dia. Não ganho nada para estar aqui. Sinceramente, gente, se eu parasse de fazer tudo isso que eu faço, que chega até aí vocês, a minha vida, do ponto de vista da minha economia interna, não mudaria nada. Se eu sou absolutamente voluntário fazendo o que eu estou fazendo, não estou ganhando nada, é por amor. Eu peço que vocês também tratem uns aos outros com esse amor, que me faz levantar todo dia e vir aqui, responder, repetir, mandamentos que não são novos, mas de novo, ficar rouco, com a garganta cansada, é por amor. O mesmo amor que a gente tem que tratar uns aos outros. É isso que eu peço, é só isso que eu imploro. Porque este é o Evangelho. E o amor é este. Quer saber qual é? Que andemos segundo os seus mandamentos. O mandamento dele é: o que tu queres que os outros te façam, faze tu primeiro a eles. O mandamento dele é: ama o teu inimigo, ora pelo que te persegue. O mandamento dele é: perdoa sempre. O mandamento dele é: não julgue para você não ser julgado. O mandamento dele é a prática do amor, é graça. Este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vocês conhecem desde sempre, é que a gente ande nesse amor. O mandamento dele é amor.
E o cumprimento do mandamento dele é andar nesse amor. Tratando o inimigo como ele mandou tratar, tratando a mulher como ele mandou tratar. Maridos, amai as vossas mulheres. Tratando o marido como ele mandou tratar a mulher. Seja idônea em relação ao seu marido. Tratando os filhos como ele mandou tratar. Os filhos tratando os pais como ele mandou tratar. Tratando os que são subalternos funcionalmente a nós em alguma função empregatícia, como ele mandou tratar. E você que é empregado e assalariado, tratando aquele que te paga o salário, como ele mandou tratar. Isso é andar nesse amor. Porque muitos, saibam, muitos enganadores têm saído por aí afora, os quais não confessam Jesus Cristo encarnado. Não confessar Jesus Cristo encarnado é equivalente a não ensinarem o Evangelho. O Evangelho é Cristo encarnado. Não é uma doutrina da encarnação. Tem gente que quando lê isso aqui, fica pensando que cuidado com os enganadores, que são aqueles que não confessam a encarnação. Ora, eu conheço um monte de enganadores que confessam a encarnação. Se você perguntar a eles se Jesus é Deus, eles vão dizer sim, Jesus é Deus. Mas eles não vivem o Evangelho. Que Jesus encarnou, o Verbo se fez carne. Portanto, a grande significação da encarnação é a demonstração da palavra encarnada. É o Evangelho. É a grande manifestação, não é um milagre mágico, misterioso. Olha, Deus está encarnado em Cristo, e Cristo está calado embaixo de uma árvore há 33 anos, morreu e ressuscitou. E daí? O milagre é que esse Verbo eterno, esse Deus eterno, essa palavra eterna se encarnou e viveu entre nós. Falou, amou, tocou, se manifestou, viveu o amor que Ele mesmo é. E é isso que nos toca. O mandamento é este, que andemos segundo os seus mandamentos. O mandamento deste é o que ouvimos desde o princípio, que andemos em amor, e não de blá, blá, blá. E amor não é romance, é decisão do bem. Muitos enganadores andam entre nós, mas eles não ensinam Jesus Cristo encarnado, porque eles não ensinam o Evangelho. Eles podem falar de Abraão, de Moisés, de Elias, de Gideão, do que eles quiserem. Mas se o ensino deles não for a encarnação, e a encarnação é a encarnação do Verbo, e a encarnação do Verbo é Jesus praticando o Evangelho diante dos nossos olhos. Isto é que tem que ser confessado, isto é que tem que ser ensinado. Não é o mistério de dizer que Deus estava em Cristo, é dizer o que Deus, estando em Cristo, me ensinou a viver, a ser e a crer. Senão eu não estou confessando Jesus Cristo em carne. Eu estou sendo como esses outros enganadores por aí, que botam até na placa escrito Jesus Cristo é isso e é aquilo, mas não ensinam o Evangelho. Jesus é o nome mais distante, o Evangelho é o conteúdo mais reprovável dentro desses ambientes, porque ali estão o enganador e o anticristo, vestidos de pastor, de apóstolo e de bispo. Acautelai-vos, para vocês não perderem aquilo que nós temos realizado com esforço, pregando o Evangelho. No meu caso, eu estou aqui há 42 anos. Sinceramente, eu já formei milhares de pessoas, dezenas de gerações, milhões foram alcançados. Gente que vocês nem sabem que são meus discípulos, que pregam para todo lado e que são os poucos que vocês gostam, eu sei que nasceram do ventre do Evangelho em mim. E eles sabem também. Por isso, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Acautelai-vos para receberdes galardão completo, ao invés de
irdes deixando pedaços de vida pela mutilação que o engano, quando consentido na nossa existência, realiza, amputando pedaços extraordinários do nosso ser. Eu conheço muita gente que hoje é apenas um saci, é uma banda do que um dia foi, sem falar naqueles que se tornaram enganadores e anticristos, porque pararam de ensinar o Evangelho. São ensinadores de qualquer personagem da Bíblia, menos do Evangelho. E Jesus na boca deles é só um nome. Não é ensino de vida, não é verbo sendo ensinado. Todo aquele que ultrapassa a palavra do Evangelho e nela não permanece, preste atenção, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo é o equivalente para João de a palavra do Evangelho, o ensino do Evangelho. Eles não tinham teólogos para criar teologia sistemática, dogmática de Cristo. Tudo isso é idiotice posterior. Aqui, quando ele fala tudo aquilo que ultrapassa a doutrina de Cristo, ele está falando tudo aquilo que não é o Evangelho, o verbo que Jesus encarnou, viveu e ensinou. Tudo que ultrapassa o Evangelho e todo aquele que não permanece nos limites e nas fronteiras do Evangelho não tem Deus. Você entendeu? O cara que diz que tem uma nova revelação para além do Evangelho não tem Deus. O cara que não permanece no que foi simplesmente ensinado pode usar o nome de Jesus de 3 em 3 segundos, ensinando um novo mover, mas meu amigo, saiba, eu estou te dizendo, em nome de Jesus, ele é enganador, é anticristo. João diz, me autoriza a dizer a você, ele não tem Deus. Se você quiser continuar enganado, continue, mas a verdade te foi falada. Aquele, porém, que permanece no Evangelho, no ensino de Jesus, não é da doutrina da tua igreja, não. É no ensino do Evangelho e nas práticas de Jesus, nas interpretações encarnadas que Jesus fez da própria palavra que ele falou e ensinou. Todo aquele que permanece nisso em obediência e é discípulo, ouviu Jesus dizer, segue-me, e anda nesse amor, anda nessa palavra. Sim, este tem Deus. Esse tem assim o Pai como também o Filho. Esse é de Deus, esse tem comunhão com Deus, esse é aquele acerca de quem Jesus disse, guardou a minha palavra, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. É simples assim. Se obedecer o Evangelho, tem Deus. Se não, pode obedecer a Abraão, fazer campanha de Moisés, de Gideão, de Elias, do que você quiser, não tem Deus. Se não ensinar pura e simplesmente o Evangelho, e como Jesus ensinou a guardá-lo, se não tiver como Jesus o absoluto, pode ter a Bíblia como queira, não tem Deus. E se alguém vir ter com vocês e não traz essa palavra, e não traz esse ensino, e não traz essa ênfase, não o recebais em casa, no culto de vocês, nem na igreja de vocês para pregar. Não deem oportunidade para esse indivíduo. Ele não traz boas novas, ele traz engano e perversão. Não ofereçam oportunidade ao ladrão, ao enganador, ao anticristo e ao dissimulador. Deixem de ser bonzinhos. Sejam verdadeiros com o Evangelho. Porquanto aquele que diz, vem, prega aqui, ensina aqui também, vai reunir muita gente, se torna cúmplice associado, bandido espiritual das mesmas obras mais que esse perverso pratica. E quem frequenta esse ajuntamento se torna cúmplice das mesmas malignidades desse enganador, anticristo, pervertedor do Evangelho.
Olha, eu tinha muitas coisas mais para dizer a vocês, mas a gente vai continuar conversando no curso desse nosso tempo. É isso que João, falando hoje no Papo de Graça, contextualizadamente, diz a nós, no espírito do que ele intentava dizer ao grupo que o ouvia, em relação à advertência do grupo de falsos ensinadores do Evangelho que os enganavam e que os cercavam. É o mesmo grupo que está aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus é a palavra do Evangelho, é a palavra apostólica, com autoridade apostólica, com essa inerrância apostólica. E eu quero te pedir que ela tenha rasgado na simplicidade poderosa dela a mente de muita gente. E que esse modo de dizer de João, quase infantil, tenha entrado no coração daqueles cujos corações se escondem atrás de pseudo-argumentações de que não compreendem o que eu fale de mais sofisticado, o que é totalmente mentira, porque crianças entendem, mas que na simplicidade da fala de hoje eles tenham ficado sem álibi, sem argumento, estejam constrangidos, se quebrantando e que se convertam e sejam salvos da congregação do anticristo, do enganador, do pervertedor do Evangelho, do pastor sem Deus e de uma vida sem Deus praticada em nome de um nome chamado Jesus e que não carrega o conteúdo do Evangelho de Cristo. Ajuda-nos a compreender isto, por amor do teu nome, é o que eu te peço. Vem me ver TV, o canal é você.